Ela é carioca e mora em Aveiro desde 2019 com sua família. Larissa é flautista, pianista, cantora, compositora, já lançou 2 discos e está prestes a lançar o terceiro aqui em Portugal. Hoje eu tenho o prazer enorme de ter comigo uma grande amiga, a Larissa Goretzky. Sejam bem-vindos ao podcast do Aveiro Cult e hoje eu entrevisto a Larissa. Olá, amiga. Oiê, que Então, tudo honra. bem? Tudo. Larissa, na verdade, era para ser a minha primeira convidada, era a minha escolha para o primeiro episódio, mas por alguns contratempos, estamos aqui hoje. É o que importa. É o que vale, é o que vale. Então, primeira coisa que eu quero saber é como é que foi sair do Rio de Janeiro e vir chegar em Portugal? Tá aqui e trabalhar, né, na cena cultural, vamos dizer assim, de Portugal. Foi uma aventura para começo de conversa. A gente já tinha se mudado do Rio de Janeiro para Nova Friburgo 9 anos antes, então já tinha sido um recomeço. E a gente já tinha chegado num lugar bem interessante lá, em termos de música, de amizades, de estabilidade, mas a gente viu essa oportunidade de vir para cá. Eu tenho até uma música chamada Tango do Desespero que mostra um pouco que a gente foi movido em parte por um total desespero do que estava acontecendo no Brasil naquele momento. E a gente veio, pronto. A gente chegou aqui em 2019, assim que a gente começou a entender, botar os filhos na escola, começar a entender como funciona a sociedade, a cultura daqui, porque parece que é muito parecido, mas nos detalhes tudo é muito diferente, É verdade. né? Olhando de perto é muito diferente. E eu gosto muito de Portugal, adoro estar aqui, para mim é uma maravilha. Pois bem, assim que a gente chegou e começou a se estabilizar, veio a pandemia. E, bom, aí a gente focou mesmo no online. A gente, por acaso, já estava antes fazendo shows para uma plataforma da Califórnia, que era muito legal. E, bom, nada dura para sempre, o que nunca constante na vida é impermanência, então acabou aquilo, mas a gente já tinha conseguido formar um público online, né? Os nossos amigos, nossa família, estava a maioria no Brasil e espalhados pelo mundo também. Então era uma forma da gente estar em contato com pessoas que gostavam do trabalho musical. Pois bem, quando eu cheguei aqui, aí a gente começou a fazer show numa plataforma online da Califórnia, depois posteriormente para uma de Londres também. E isso foi assim incrível, porque abriu as portas para o mundo, né, da internet. Eu não era uma pessoa muito internet, que não tinha nem rede social antes de sair do Brasil. E aí eu vi para cá, a gente descobriu que tinha como se conectar através das lives, desses shows online, com pessoas do mundo inteiro. Então, a gente se reconectou com alguns amigos e a gente fez uma certa rede de fãs, assim. Foi muito legal. Tinha pessoas da China, assim, da Rússia, de lugares do mundo, assim, como você fala, meu Deus, como que eu consegui chegar com a minha música nessa pessoa e emocionar essa pessoa, a pessoa Sim. passar a me seguir, sabe? Isso é muito legal, muito Tá? bacana. E eu tenho certeza que isso também foi uma forma de vocês conseguirem manter um pouco, minimamente, a sanidade mental naquele momento, não é? Total. A gente chegou a fazer 20 lives por semana. Era uma coisa assim muito intensa mesmo. Eram muitas lives, muitas lives. E aí, eu já ao chegar aqui em Portugal, eu tinha notado que quem estava fazendo show em teatros eram pessoas que estavam com trabalho autoral. Aí eu pensei, puxa vida, mas essa coisa do cover talvez não vai me levar onde eu quero. E eu pensei, tá, e eu consigo compor? Ué, vamos tentar. E aí nisso foi surgindo uma, outra, e como a gente estava, depois veio, né, a pandemia, logo depois ficou todo mundo trancado em casa, eu fiquei quase que compulsiva por compor canções. Abriu a caixa de Pandora. Exatamente, era uma coisa que eu nem sabia que eu tinha esse potencial criador de canções, e aí isso veio com tudo. E aí foi difícil até selecionar repertório, né? Porque eram Sim. muitas músicas. E aí, como você disse, eu já lancei 2 álbuns autorais. Então, os dois foram aqui em Portugal. Sim, sim, foi tudo aqui. Esse aqui é o Inner Cartography Volume 1 e esse aqui é o Inner Cartography Volume 2. Eles são parte de um mesmo projeto
E é um projeto que não é só o CD, obviamente esse conteúdo está todo disponível nas plataformas digitais, mas além disso, a gente criou um álbum poético visual. Então, é uma experiência que envolve a imagem, o som, a letra das músicas, a poesia, que também tem mais acessibilidade. Então, foi um trabalho feito assim com muito esmero, sabe? E depois de lançar o Inner Cartography 1 e 2, Que é um trabalho imersivo. que É isso? é muito imersivo. Mas eu fiquei pensando, o que eu vou lançar a seguir, né? Isso foi uma questão que eu fiquei pensando, e agora? Será que eu continuo lançando canções? E faço um Inner Cartography 3? Ou será que eu faço uma coisa que seja um outro projeto, mas também seja de canções? O interessante aqui é que tem canções em inglês, em português, em espanhol, tem música instrumental também. E eu lembro, na época também, ó, cheguei a acompanhar, né? Acompanho vocês desde desse período de lives e dessas coisas, Aham. né? Apesar da gente ter se aproximado mais depois, mas eu acompanho o trabalho de Sim, vocês desde essa época. E eu lembro que vocês faziam as lives e falavam em inglês, em espanhol, em português. sim, sim. Eu, como tenho uma experiência de ter morado no Chile, na minha infância, eu falo espanhol como segunda língua. E o inglês foi uma coisa que se desenvolveu muito depois de vir para cá. Assim, mudou radicalmente o meu nível do inglês. Porque Sim, é totalmente diferente o nível daqui de Portugal. As pessoas na escola pública aprendem um inglês funcional, que vai permitir que elas se comuniquem, né? No sim, Brasil, infelizmente, é quase que um marcador social e uma forma de você isolar as pessoas do resto do mundo. é verdade. Enfim, mas dentro da rede de privilégio que eu tive, eu já tinha algum nível de inglês, então me ajudou muito, muito. E quando você fala gente, Larissa não é só Larissa. Não, eu estou aqui com o amor da minha vida, Leleia Glitter, que também me acompanha musicalmente. Então, os nossos shows são sempre em dupla. Piano e E Leleia violoncelo. me acompanha no violoncelo. E alguns outros instrumentos, não é? Não é só o piano e Exato. o É violoncelo que eu sei. percussão, voz, arranjo. É um trabalho em equipe. E, É sempre nós. e como é a questão da composição? Também é um trabalho em conjunto? Olha, temos canções em conjunto. Ah, eu tenho parceria com outras pessoas também. Tenho parcerias antigas com outras pessoas, que eu tinha feito letra e a pessoa fez música. Mas a maioria das canções são minhas mesmo. Esse aqui é o meu caderninho velho de guerra, que tem muitas canções. Essas são as que são promovidas e vêm aqui parar no caderno. Aqui tem 94 de Olha, canções. É muita canção, é muita. E ou tudo isso aqui seja, começou em Portugal, tá? e muitas não foram ainda para o Gravada? mundo. Não, ixi, Maria, mas falta muita coisa para lançar. Eu já estou pensando aqui, já estou em 2035 no meu, no meu Eu planejamento. imagino, mas eu sei que agora, para já, nós temos um Que lançamento. emoção temos. Então vamos Eu fazer o tenho. seguinte: antes da gente falar do lançamento, vou Diga, pedir para você tocar alguma música. das antigas. Você que escolhe a música que você quiser. Olha, boa pedida. Sua primeira música. Ah, que susto, boa ideia. Boa, gostei. Pronto, então essa música, eu comecei na música, né, no mundo musical, como flautista. Essa coisa de compor, como eu disse, foi algo que veio daqui. Também ser cantora foi algo que começou no meio do caminho, mas eu comecei como flautista, como instrumentista mesmo. E passei muitos anos trabalhando como instrumentista, acompanhando novos compositores no Brasil, trabalhando com trilha sonora de teatro. Ai, adoro trilha sonora. Eu amo, 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 adoro trabalhar com teatro, muito bom. Pois bem, então, quando eu era novinha, tinha 16 anos, eu fiz essa música, chama Harmonia Oculta. E como eu não sei tocar piano e flauta ao mesmo tempo, ela está gravada aqui no meu piano. Leleia vai me acompanhar o cello e pronto, vamos à Harmonia Oculta.
Que linda! Adorei. Obrigada, Acho que essa eu não obrigada. tinha ouvido ainda, acho. É? Acho que não. Acredito. Ela é uma música que tem uma parte que é de improviso, então sempre sai diferente. Sim. Gostei da vibe de hoje. Boa, também gostei. É quase que um termômetro da energia do universo, assim, na minha Sim. cabeça. Ah, é uma delícia isso também, né? E então, me conta, como é que é essa questão agora? Vocês estão para lançar? Você tá para lançar alguma coisa Sim, por esses dias? tô dia 24 de maio, Não sábado. sei, não sei se esse episódio vai sair antes do lançamento ou depois do lançamento, mas vai ser pertinho, de Pronto. certeza. É 24 de maio é a data. 24 de maio de 2025. Vamos Boa. pontuar. Vai sair meu novo EP. Um EP é um disco um pouco menor. Ele é diferente do que eu vinha fazendo anteriormente, que eram canções. Ele é um EP de música para piano solo, que para mim é uma aventura incrível. Eu sou uma pessoa completamente apaixonada pelo piano, pela obra pianística. O piano sempre fez parte da minha vida, mas como algo que não era meu. Na minha casa sempre teve piano, mas não era meu. O meu instrumento era a flauta. E aí, quando eu decidi que eu queria ser cantora, que isso já tem uns 10 anos, eu vi que era muito difícil estar sempre tendo que articular com alguém para me acompanhar como Acompanhar, sim. cantora. Então, era uma dificuldade de horário, dificuldade, enfim, inerentes em estar trabalhando com outra pessoa. E aí eu pensei, bom, vou estudar piano então. Porque aí eu me acompanho. E no início eu só cantava as músicas que eu sabia me acompanhar no piano, era o critério. E aí, aos poucos, eu fui me desenvolvendo no estudo do piano, assim, focada, sempre fazendo aula, faço aula hoje em dia, semanalmente, de piano. E isso foi, me desenvolvendo de uma forma que o meu processo de aprendizagem passa pela criação. Eu sou uma pessoa naturalmente criativa. Então, eu sabia que eu estava aprendendo as coisas que eu aprendia com o meu professor quando eu finalmente criava algo com aquilo. Sim. E foi um momento da minha vida que eu não estava muito para as palavras e eu precisava me expressar de qualquer Sim. maneira, porque para mim é uma questão vital me expressar musicalmente. E aí começaram a nascer essas, são quase poesias instrumentais, sabe? São músicas muito imagéticas e são para piano solo. O nome do álbum é Onírico. Espera aí, eu tenho aqui uma pseudocapa de Onírico, porque ainda não saiu, Em então primeira mão, ainda pois não é, em saiu. primeiríssima mão. Olha que coisa mais linda. Essa fotografia foi tirada aqui no Parque de Aveiro. Olha, é uma fotografia. É uma fotografia, não tem Achei que era uma nenhuma. arte digital. Não, Olha. fui eu que fiz essa fotografia. E quando eu fiz essa fotografia, eu sabia que eu tinha acertado em alguma coisa, não sabia muito bem no quê. E aí, quando veio toda a ideia do álbum, né, que essa palavra onírico quer dizer relativo ao sonho, é, veio por último o nome do álbum. Primeiro vieram as músicas, o nome de cada uma das músicas, e depois, quando eu fui procurar o que, que aquilo tudo tinha em comum, para juntar, né, a ideia do Ver álbum, eu o que era descobri. que tinha de ligação, né? Entre... Exatamente, eu descobri que era isso, que era tudo quase de um mundo de sonho. E o sonho é nos dois sentidos. O sonho que a gente sonha enquanto dorme, né, que é o nosso cérebro processando as coisas. Então, é o sonho do sono e o sonho do almejar, Sim. né, do desejar algo melhor. Então, é o sonho nesses dois sentidos. E para mim, sinceramente, lançar um álbum de piano solo é a realização de um sonho que eu nem sabia que eu tinha. Sim. Sabe aquelas coisas que quando você faz, você fala, caramba. E teve alguma peculiaridade na composição desse álbum? Ou na forma de compor esse álbum? Eu acho que é o que eu comentei anteriormente, de ter sido parte do meu processo de aprendizado do piano. Eu não sabia que eu estava fazendo um álbum, não fazia Pois. ideia, eu estava só fazendo o que eu faço sempre, música. E quando as ideias ficavam conclusas, pronto, isso é uma música pronta. Quer falar alguma coisa, meu amor? Pois é. Então, isso é peculiar. Entendi o que você estava perguntando. Desculpa. Então, Leleia é Pois, produtora do o bom disco. também é isso, né? Em casa, quando a gente tem um ambiente também que é propício a essas coisas, a gente tem um companheiro, uma companheira, um Uhum. filho, enfim, uma família que Da é área, né? culturalmente é,
ativa, vamos dizer assim, né? Ativa. Eu acho que as coisas também tendem a correr um pouco melhor de uma certa forma e principalmente naturais, né? Assim, as coisas vão que a gente nem sente o que a gente está fazendo, mas a gente está fazendo. Na Então, verdade, a gente trabalha o tempo todo, né? pois. Mas é aquela coisa também, né? A gente trabalha com coisas que não parecem trabalho porque a gente está fazendo coisas que a gente gosta. Então, Mas por um lado a gente sabe que é trabalho, mas por outro também é uma coisa que dá prazer e a gente não quer parar de fazer, né? sim, sim. Eu faria mesmo que fosse por hobby. Mas é muito importante essa profissionalização, Sim, né? sim, a gente entender, Eu né? fiz faculdade de música, eu me especializo nisso aqui há 30 anos. Pois. Mas, nossa, eu fiz 46, comecei a tocar, estudar música com 9, que nem foi cedo, porque tem gente que Pois. começa. Meu filho começou com 100. Leleia começou com 3. Então, Fogo. bom, mas sobre o processo, voltando aqui, sobre o processo de criação desse álbum, ele foi feito no piano. Do piano, eu depois gravei tudo. Eu ia gravando pedacinho por pedacinho. Tinha música que saía um compasso por dia. E outras não, saem mais prontas. Mas o processo de criatividade, da criatividade é assim, né? Às vezes vem aos pedacinhos, às vezes vem tudo de uma vez. E normalmente você costuma compor primeiro as melodias e depois as letras, ou o contrário, ou depende? Na canção, Sim, aleatório. é, Totalmente aleatório. Às vezes é uma palavra, lua cisija, por exemplo. sim. Eu estava vendo o jornal e eu vi falando, maré cisija, lua cisija. Eu fiquei o dia todo, Que cisija, é isso? cisija. Né? Fica com Palavra aquela. gostosa, adorei, cisija. Aí escrevi um poema. Anos depois, aquilo virou uma Músico. música. Então, é aleatório. Às vezes vem de uma frase, às vezes vem de uma harmonia, de um baixo. Pode ser de qualquer lado. Agora, sobre esse álbum. Então, Sim. primeiro eu fiz no piano, EP, não é álbum. Preciso me educar. Aí, depois eu passei para partitura, sim, manuscrita. Então, a ideia é que os amigos também toquem essas músicas e para que eu possa lançar também outras versões, que eu fico Sim. muito curiosa de saber quais vão ser as releituras, porque são músicas muito simples mesmo. Como eu disse, são parte do meu processo de aprendizado do piano. São músicas quase minimalistas. Então, são coisas que podem ser transformadas em outras com muita facilidade, porque é simples. Então, cada um pode colocar o seu temperinho ali. E pode ser feito com várias formações, pode ser tocado em vários instrumentos e Foi. pode ser rearranjado. Então, eu estou convidando as pessoas a participarem desse onírico, sabe? É tipo um sonho coletivo. Sim. Muito interessante, a proposta é muito interessante. É. E é bom também ter essa disponibilização das partituras, partitura de cifra, enfim, do que quer que seja. Sim. Porque às vezes a gente gosta realmente de uma música. Eu sou das pessoas que gosta de coisas que muita gente não Não, e não conhece. são mainstream, você procura e não acha. Exatamente. Você procura e não acha. Uhum. E já está disponibilizado por vocês, né? O próprio Já. autor disponibilizar, isso é Sim, maravilhoso. sim, e revisado. Bom, Pois. além disso, dessas partituras, a ideia também é mandar para escolas de música, para professores de Sim. piano, porque são peças realmente simples. Para mim é difícil tocar isso aqui, porque faz parte, né? Eu estou assim evoluindo no piano. Estou há anos estudando, claro, mas é desafiador a beça para mim isso e eu estou amando. E é diferente, né? Dá um descanso da minha voz também, né? Mostra uma outra faceta minha, que é Sim. de instrumentista, né? Porque a voz ela fica muito em primeiro plano. É, Pronto, os vídeos, isso é muito importante. No dia 24 vão sair os vídeos no YouTube com as partituras. A gente fez uma Boa. coisa linda, convidei Belle Bertalha, que fez as animações do Inner Cartography 1 e 2. Sim. E aí a gente fez uma outra coisa. Aí vocês vão ver. E também vou lançar, né, obviamente, no Instagram, mas aí é diferente. As partituras que dá para acompanhar a música passando com a partitura, tá lindo. Então, quem quiser, a gente já vou pedir para Larissa tocar aqui uma música também desse lançamento, desse novo EP. Mas quem quiser, no dia, que eu acho que vai ser mais especial, ter acesso a isso, como é que faz? Vocês vão lançar por onde? Eu vou lançar
Bom, o áudio vai estar, teoricamente, não vou falar todas, porque eu não sei quantas existem, mas a minha distribuidora é a DistroKid e ela coloca realmente em muitas plataformas. Então, vai estar disponível a partir do dia 24. No YouTube, a gente vai estar fazendo. A gente programou as estreias de 15 em 15 minutos. Então, eu vou convidar os amigos para estar no chat comigo, né? Sim. Convidar todos os amigos, os inimigos. Sejam todos Quem quiser bem-vindos. participar. É, enfim, vamos estar lá no chat conversando com as pessoas e Isso que eu ia isso. perguntar. Que horas que vai Começa às ser isso? 8. Então, a 8 horas de primeira música, Portugal. 8, 8h15, 8h30. Entra no meu canal do YouTube, vai estar lá. A Boa, a gente vai sequência de deixar também. estreias. A gente vai deixar aqui Ah, também na descrição os é, links. é tudo em qualquer lugar, Larissa Goretkin. Eu sou a Boa. única Larissa Goretkin que existe nesse planeta. É sério. Adoro. É sério, porque meu sobrenome é quase que uma corruptela. Porque eu, por ser do sexo feminino, deveria ser Goretkina. Sim. Então, e é uma família muito pequena. Então, ficou assim, ficou meio errado. Se houvesse outra Larissa Goretkina no país de onde o nome vem, ia ser Goretkina. Então, é Quina. muito louco. Então, se você achar alguma coisa na internet, Larissa Goretti, sou eu. E é bom que o nome já é artístico, né? Você não precisa nem mudar nada, já é um nome artístico. Larissa Goretti. Eu confesso que, como ele é difícil de escrever, uma palavra estrangeira, durante algum tempo eu tive uma resistência. Pensei em encontrar um outro nome para mim, mas depois, quando eu percebi que eu era a única, eu falei: não, gente, Pois. não vou deixar isso passar. Isso é Foi. muito bom para um artista, ter um nome único. Sim. Bom, vamos então para uma música do Onírico? Aqui em Vamos, primeiríssima mão? vamos. Ai, que emoção. Que música vai ser? Fala o nome pra gente primeiro. Vou tocar Onírico. Onírico? Ou Boa. pode ser a busca, escolhe. Onírico. Tá Vamos bom. de Onírico. Vamos de Onírico, essa que vai dar nome ao álbum. Ai, que linda! E as músicas são todas só instrumentais ou você canta em alguma delas Não, nesse EP? São nenhuma. todas instrumentais, só Todas são piano. instrumentais, Lindo. só piano, é uma coisa diferente mesmo. Então, Não, nem não tem, violoncelo dessa não vez. tem nem cello, realmente, foi Ai, uma que coisa para piano delícia. solo, uma Que coisa, linda. por isso que eu falo que é muita coragem em mim.
Posso estar viajando, mas me lembra algumas músicas de Beethoven que eu adoro, assim, as Pode ser, minhas influências têm muita influência da música erudita, muita. pois. Passei anos da minha vida fazendo música de câmara, mas muitos anos mesmo, assim, todo o período da faculdade, ou era tocar com músicos contemporâneos, ou era fazer música de câmara. Tive um trabalho que durou muitos anos, lançamos um álbum também, mas não era meu trabalho, não era eu como Sim, flautista, tocando, acompanhando. acompanhando a obra do violonista. Então já estive o trio Glaziu, que é com o Miguel Bevilacqua, que editou as partituras, e com a Emília Ventura. Enfim, já tive muitos trabalhos, né? Eu estou nessa coisa da música realmente profissionalmente há muito tempo. E quais são os planos para os próximos passos, assim? Quais são os planos para o resto de 2025 e para 2026? Olha, eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de pensar para frente, muito para frente, sabe? Porque a vida já me mostrou que ela tá nem aí para os meus Que não é a gente planos. que manda, né? Ela não, Também tenho essa experiência. ela não liga para o que eu planejo. Mas é claro que eu pretendo continuar lançando, né? Fazer esse processo de lançamento desse álbum. Gostaria muito, alô você, que trabalha com dança, que trabalha com teatro, que gostaria também de usar essas músicas como trilha sonora, fala comigo. Vai ser uma honra, vai ser um prazer. Posso compor também uma trilha exclusiva para o seu espetáculo. Boa. Posso contar uma curiosidade que me aconteceu aqui em Portugal? Deve, Uma claro, coisa por favor. muito legal, muito interessante. Assim que acabou o período de pandemia, a gente começou a tocar na banda dos Bombeiros Voluntários de Ilha. E foi incrível para a gente, porque foi o primeiro momento que a gente realmente se Sai sentiu de casa. parte, Sim. se integrando. Sabe aquele momento? Uma amiga nossa falou: vocês precisam se integrar. A gente falou: pô, a gente precisa se integrar, realmente. A gente está trancado dentro de casa, não, doido. Tá bom, então vamos nos integrar. E entramos para a banda. Foi um período muito legal. Conhecemos muitos músicos, que a gente não conhecia quase ninguém. E aí eu fui convidada por uma dessas pessoas para compor uma marcha dos Santos Populares da Terrinha, na Palhaça. Menina, aquilo foi uma experiência tão incrível, assim, beirava o surreal. Foi muito interessante, porque é tudo muito lindo, muito cuidado. Eu nem fazia ideia que isso existia, sabe? É uma coisa da cultura deles aqui. Eu me senti tão parte. Pois, e você imagina quando é que um dia você imaginar que ia estar em Portugal compondo Algo uma, da cultura um tema popular. de uma vila no interior de Portugal, vamos Isso é dizer assim. Pronto. muito fofo. E aí eu fui chamar, nós fomos chamados para cantar o tema. E a gente cantou num estádio, com uma plateia Olha, imensa. que Foi delícia. muito legal. Foi uma coisa assim incrível. Eu Eu adorei, imagino. adorei. Foi marcante para mim, sabe? A letra não era minha, a letra da música era de uma pessoa da comunidade. Aí Sim. eles precisavam de alguém para compor e fazer o arranjo para a banda. Então foi tocado por uma banda. Ah, Menina, que eu delícia. fiquei assim, tipo, gente, sou compositora. Essa música é minha, essa música é minha. Muito legal. E as músicas ficaram muito catchy, as pessoas cantavam Ah, depois, que sabe? Eu bom. ouvia cantando, tava Sim. muito fofo, foi incrível. E por falar nisso, vocês têm agora um projeto, você tem um projeto que vai participar agora no início de junho, dia Sim, 7 de junho, não é? sim, Conta um é pouquinho isso isso. também. Então, a gente mora em Ilhavo. Ilhavo tem um projeto cultural incrível do município que chama 23 Milhas. E o 23 Milhas esse ano resolveu, o projeto principal deles é focar na comunidade e eles resolveram focar na comunidade artística. Olha que maravilha, eles têm um cadastro chamado Praia, que é dos artistas do município de Ilhavo, do qual eu faço parte, e, e do Aveiro Cult, claro. Que também é outro cadastro de artistas, mais amplo, porque Sim, né, não não é só pega ilha. só Ilhavo, pega todos os. Me ajuda, O distrito de É o Aveiro. distrito, Sim. né? Eu confundo essas palavras ainda. E aí, peraí, me perdi, desorientei. Fala, onde eu tô? No 23 Milhas, claro. Sim, eles têm um Então, cadastro. eles têm um cadastro e eles resolveram convidar alguns artistas para criar algo juntos, algo Sim. para o evento, que é a Rádio Faneca, que é um festival que dura vários dias e acontece no centro histórico, nos becos, vielas, nas praças principais também. É um projeto lindíssimo, lindíssimo, e tem um fluxo gigantesco de pessoas. E aí calhou de eu ficar junto com Isabel Savitri e com a Renata.
que é da dança. Dança. No Brasil a gente chama de dança circular, aqueles Sim. chamam de danças tradicionais europeias, faz sentido. E vai ser lindíssimo. Então a gente está fazendo duas musicistas, Isabel e eu, estamos fazendo a trilha sonora de um baile. Ai, que lindo. É lindo. Cada música tem a sua coreografia. A Renata ensina na hora a coreografia, e as pessoas fazem. Aí a gente teve que encontrar o nosso ponto em comum, Uhum. nossa interseção, para montar o repertório. E aí a Isabel ela compõe mantras. Ai, que... Vixe, É muito fixe. deve ser, né? Pois, Já tá na minha agenda, inclusive. Eu sei que é dia 7 às 18 horas. Isso eu já aham. sei. Mas onde é que vai ser? O Vocês nosso, sabem exatamente onde vai sim, ser? sabemos. A Larissa sabe no papel que ela não tá aqui. Mas pronto, a gente vai pesquisar e coloca a informação aqui para você. Aqui embaixo, ó, vocês podem ver onde vai ser. Porque é num beco, mas eu agora não estou me lembrando se é o nome. Se é Beco da Filarmônica, eu acho. Não tenho certeza. Então tem que confirmar. Então é na rua e é gratuito. É na rua, Não é precisa se inscrever, é só gratuito. É só chegar. chegar lá. E para dançar também, você pode dançar uma música, pode dançar duas, três, quantas quiser. Eu já fui em baile da Ai, vão ser Renata. várias músicas. Sim, é um show. É um show de 45 minutos. Olha, que delícia. E a gente vai tocar flauta, vai tocar piano, vai cantar, vai ter mantra. Boa. Olha, tá muito lindo, tá Ah, eu incrível. estarei lá. Espero vocês lá também. Vale muito a pena, gente. O festival todo, não só a nossa parte, mas o festival todo. Os outros Sim. artistas que foram chamados também. Eu estou super curiosa, porque eles juntaram umas coisas meio assim loucas. Que você pensa, Ah, eu vi algumas coisas mesmo assim, né? Música é, latina com as meninas do que Soul é ID. meio, né, meio experimental, meio, não sei nem explicar direito o que é, mas Aham, pronto. são, Acho que vai ser uma são mistura baladas, né? interessante. Vai ser tudo ótimo. Eu estou curiosíssima para ver tudo que vai acontecer. Não perco nada dessa Rádio Faneca esse ano. Vou estar lá do dia inteiro. Bom, então acho que é isso. É. Ahn, Preciso agradecer muito a vocês. Nosso papo foi ótimo. Muito obrigada. Muito obrigada por aceitarem o convite. Ahn, Fiquem de olho nas redes sociais da Larissa, né? Tem muita coisa para acontecer, muita coisa para ser lançada por esses dias. A gente está sempre inventando coisas juntos também, eventos e, enfim, né? A gente está sempre aqui tentando movimentar o cenário cultural e musical de Aveiro. São super parceiros. E vamos tocar mais uma música, então, para a gente encerrar? Vamos. Pode ser uma de um projeto futuro que eu não sei quando vai sair, mas essa O que música você tem quiser. aquecido os corações por aí. Claro, vamos a isso. Pronto, o nome dessa música é O Grande Amor. Ah, essa eu conheço. Eu adoro. Quero me lavar com sal do tempo, quero ser o próprio mar, quero ser meu templo. Mesmo sendo realista, não sei ser malabarista. Eu quero é ficar bem. Quero passear, eu quero ver o mar, eu quero festejar cada amanhecer, cada carícia, cada delícia. Mereço ser feliz, fazer o que sempre quis. Quero encontrar e me apaixonar pela pessoa que eu sei que eu sou. O grande amor da minha vida sou eu. O grande amor da minha vida sou eu. Eu sou meu grande amor. O grande amor da minha vida sou eu. Sou eu. O grande amor da minha vida sou eu. Eu sou meu grande amor.
Adoro essa música. É isso, essa foi a minha Obrigada. conversa com a Larissa Goretzkin. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha. As redes sociais da Larissa vão estar todas aqui na descrição do vídeo. E esse episódio fica por aqui. Espero vocês no próximo episódio. Obrigada. Peraí, não vai embora não, Renata. Eu quero agradecer, né? Eu fui educada pelos meus pais. Eu preciso agradecer, me ensinaram. Muito obrigada, Mariana, pela Obrigada. oportunidade. Muito obrigada por fazer o trabalho que você faz com a Aveiro Cult, que é extremamente necessário. Você ajuda a cultura de Aveiro a acontecer. Obrigada. É sério, e eu tenho noção do trabalho que isso dá. Eu quero agradecer também ao Renato, que está aqui nos filmando, que ajudou a trazer este pequeno piano. Quero agradecer o amor da minha vida, que está sempre do meu lado, me apoiando. E é isso, muito obrigada. Obrigada. Os agradecimentos também vão ficar aqui. Obrigada, FENAC, pela parceria. Seu Zé, que cuida aqui do som junto com a gente. E até o próximo episódio. Obrigada.